Olá, boa noite a todos. Todo mundo de microfone trancado, menos a Juliana Oliveira. Oi, Jorge, quanto tempo, hein? Vamos dar um tempinho, assim, que esse pessoal sempre chega. Agora são 19 horas. Vamos dar uma tolerânciazinha de uns 5 minutos. Tá me ouvindo? Tá, né? Uhum. Ok. Aí a gente começa. Não vai. A carne pegar você, não tem tempo para ver a live. Tomar banho, jantar, coisa para mesmo. Né? Mas não tem conexão, não conexão, tem. Não consegue conectar. Estou colocando sempre muito tolerante. Você conhece lá? Eu vou te perder. Né? Eu não tenho muito. Muitas vezes que eu fiz para fazer alguma coisa que cheguei atrasado, não fez. Eu não entendeu. Eu quero estar sentado, mas eu não consegui. Isso aí não é mais moderno hoje em dia.
Uhum. Pô, Jorge, eu esqueci de falar uma coisa, eu já consegui o Fala. Filodendron. Consegui aquele... Conseguiu? Consegui. A Ingelore me deu um de presente lindo, uma muda não, uma planta bonita. A Ingelore, ela tem umas coisas aí de plantas estranhas para caramba que só ela consegue. É. Mas Tá ela não agora... tinha, não, ela correu atrás. Eu perguntei se ela Mas conhecia alguém, ela disse que ia ver, correu e pegou, né? E arranjou. O Eduardo está muito no que é comercial, produto comercial. Tu tira do que é comercial, aí ele se perde. Aham. É. Mas Mas a Ingelore... é uma planta que sumiu, né? Ninguém mais usa, e era uma planta assim na moda, muito bonita. Quando ele era Philodendron andreano, eu andava procurando em tudo que é lugar. Aí um dia eu entrei num barraco assim que tinha meia dúzia de plantas vendendo e um Philodendron Tá. andreano, né? Aí eu É disfarcei, uma... perguntei preço de uma begônia, o cara disse R$ 2. Aí eu disse, e aquela outra ali, aí uma clorofitum, aí assim, é R$ 1 a muda. Então, aí essa planta aqui, aí eu apontei para o Filodendron, aí disse assim, qual, o Filodendron andreano? R$ 125. Aí, tá. Não serviu a tua tática aí, não? Não, meu cara sabia exatamente o que ele O que tinha. ele tinha. Não. Isso aconteceu em Marrocos, que é outra coisa completamente diferente que eu queria comprar. Fui perguntando tudo da loja, não? Mas o cara sabia que eu queria comprar aquilo. Sabe aquele olhar que o olho te engana, o olho te entrega? Você quer? Pô, aí não abriu mão, a negociação foi feroz. Eu conheci, tem uma história parecida daqueles Gandolf, dos dois irmãos arquitetos lá de Curitiba, né? Eu não sei se eles estão vivos ainda, eu nunca mais ouvi falar, Uhum. né? Eles fizeram aquele Petrobras do Rio, junto com outros, Sim. era um concurso e tal, né? E aí eles estavam no interior de Goiás, chegaram num lugar que era uma comunidade quilombola, né? Uhum. E entraram numa casa para tomar água, aí tinham um oratório daqueles barrocos pintado de dourado, cheio de volutas, com um Sim. santo dentro e tal. Ele disse, pô, vou comprar esse negócio para mim. Aí ele falou, ficaram conversando, aí ele falou para o cara assim, eu gostei muito do seu oratório, você vende esse oratório? Aí ele disse assim, eu vendo, sim. Ele disse, quanto você quer nele? Disse, na semana passada eu enjeitei 10 mil para o professor Bardi. Então, o Bard já tinha estado lá, tentou comprar por 10 mil e o cara não aceitou. Mas é bem assim. É bem assim mesmo. Bom, eu acho que são 19h08, né? Vamos começar, porque senão a gente está punindo quem foi pontual. Concordo. Eu sempre tenho essa preocupação. Pessoal, boa noite a todos. Nós estamos reunidos aqui para assistir uma exposição do Jorge Castan, a quem eu tenho o prazer de apresentar em seguida. Tá? O Jorge é paisagista, formado em Barcelona, Espanha, e atua na área de paisagismo há quase 40 anos. Ele mantém um escritório de projetos em Joinville, Santa Catarina, né? Desenvolveu e participou de diversos projetos do Burle Marx na Venezuela como coautor, tornando-se, inclusive, representante de escritório do paisagista naquele país. Daí o meu contato com ele começou lá. Depois ele veio para o Brasil, para Santa Catarina, e eu acabei indo também para Santa Catarina, então nós convergimos. Né? Agora eu saí, estou na Bahia, mas ele continua fiel a Santa Catarina, a Joinville. Né? Ele realizou mais de 1.000 projetos de paisagismo, muitos incluindo a execução da obra. Né? Fundou o Ibraflor, que é o Instituto Brasileiro de Floricultura em Santa Catarina, e a APROESC, a Associação dos Produtores de Plantas Ornamentais do Estado de Santa Catarina. Além disso tudo, ele é meu consultor particular e gratuito para assuntos de paisagismo, horticultura e assemelhados. As ideias mais malucas que eu tenho, eu só vou para frente com elas se o Jorge aprovar. Se ele fizer qualquer restrição, eu desisto. Né? E é isso, gente. Eu passo a palavra para ele. Estou muito contente que ele esteja aqui, né, fazendo essa apresentação, inclusive porque
o Kew Garden tem uma importância muito grande na história de todos nós. O Burle Marx, por exemplo, o primeiro jardim público que ele fez em Pernambuco, ele se inspirou numa fotografia de uns tanques que tinham no Kew Garden para fazer o Jardim de Casa Forte em 1934. Não é? Disse ele que, depois que foi para o Kew Garden e conheceu, o lago não tinha nada a ver com o que ele tinha entendido. Ele não tinha, a foto não era um ângulo favorável, ele entendeu tudo errado. E aí ele se baseou no modelo que ele estava entendendo errado. Então, é interessante essa história também, tem uma influência grande na vida profissional dele. Então, eu passo a palavra ao Jorge, desejando... aproveitar também para dizer que a pronúncia do nome dele é Jorge, ou Jordi, e não Jordi, como muita gente fala. Jordi seria se ele tivesse nascido em Fortaleza ou Natal, aí seria esse nome. Mas, como ele nasceu em Barcelona, aí é Jordi. Jordi mesmo, Isso. Jorge, né? Passo a Isso. palavra a ele, desejando a ele uma ótima apresentação e aos participantes uma excelente experiência. Pode começar, Jorge. Tá com a palavra. Bom, vamos lá. Obrigado, Zé. A gente já se conhece faz muitíssimos anos e é um prazer. Primeiro, avisar que a gente não vai fazer uma apresentação técnica de Kew Gardens. Quem tiver interesse em se aprofundar quando foi fundado, como, quando cresceu e como, aí vai ter que dar uma pesquisada. Não é esse o objetivo de dar uma aula magna de Kew, sino compartilhar com vocês a viagem que a gente faz agora quase 6 semanas para a Inglaterra, para ver algumas coisas de Kew que nos interessam. Para mim, conhecer Kew Gardens era um sonho de criança, sabe? Na hora que eu me formei em paisagismo, Kew estava no meu to-do list, na lista de coisas para fazer, para visitar. Então, esperem uma apresentação bem informal, bem desde o olhar do paisagista, tá? Tem um lado forte botânico, mas eu acho que o importante é compartilhar o que a gente vê, e poder fazer isso da forma mais aberta possível, não menos séria com isso, mas se destacando aqueles pontos que eu acho. Minha recomendação é que coloquem na sua lista visitar Kew, que não conheçam, porque é um jardim extraordinário, tem um jardim com umas características muito boas, e eu sempre tive muito respeito pelo paisagismo inglês, mesmo que o jardim de Kew Garden é um jardim botânico, ele não é um jardim desde o ponto de vista paisagístico, que vai querer ver um jardim como outros tipos, mas tem a estrutura do jardim inglês, tem um arboretum fantástico, e essa é a ideia que a gente gostaria de compartilhar com todos vocês. Eu vou compartilhar a tela, apresentar para vocês a ideia do que a gente estaria apresentando. E aqui estamos absolutamente abertos a compartilhar tudo, tá? Quem quiser perguntar, vão colocando no chat, a gente vai compartilhando isso com todo mundo. Primeiro, não se assustem com essa imagem, mas é só para ter uma ideia do que é Kew, tá? Kew está às margens do rio Tamisa, e dá para ir de metrô desde qualquer ponto de Londres, é muito fácil de chegar, e a entrada principal ainda está, para quem vem de metrô, é onde está o número 7. O número 1 lá em cima, vamos ver isso com mais detalhe, o número 1 é a entrada para quem vende carro, onde tem estacionamento, e tem uma área mais de serviços e de apoio. Então, cada um desses pontos onde nós estivemos, e aí eu vejo que está o Dário aqui, está a Neuza. Então, o meu agradecimento que todos fomos protagonistas e parceiros nessa viagem. Essa foi uma excelente oportunidade juntos. A lógica da apresentação é ir apresentando ponto por ponto o que a gente viu, aonde que está, com quem que nos encontramos, para que vocês possam compartilhar essa experiência conosco. E o ponto 1, aquela entrada que é a entrada de carros, é onde estão as estufas de cultivo e aclimatação e as coleções, para que os jardins estejam bonitos lá que são produzidas as plantas. E aí está o Dário com o Marcelo Celário. Marcelo Celário é um brasileiro pesquisador que cuida da parte de tropicais em Kew. É um brasileiro formado em Piracicaba, agrônomo paulista, não paulistano, paulista,
e que foi para nós um anjo, porque ele nos recebeu lá, nos permitiu entrar, furando a fila no bom sentido, e nos permitiu ter acesso àquelas partes de Kew que não são abertas ao público, especialmente essa parte das estufas das coleções. Esta aqui, concretamente, é a estufa das bromélias. Vocês sabem que as bromélias são todas sul-americanas, da América do Sul, tá? Então, é uma planta que tem um valor especial para os brasileiros, e do México até a Argentina e o Chile, as bromélias são uma das famílias latino-americanas, da América do Sul. O Marcelo Celaro é responsável por essa parte das estufas, e aqui uma planta que a gente teve a oportunidade de ver, que é o Amorphophallus titanum. E tivemos a sorte de vê-la em flor, e vamos compartilhar essa florada com vocês. Esta parte das estufas, umas estufas absolutamente técnicas, tá? Então não tem nenhuma beleza, senão a seriedade com que são conduzidas. São em total 18 estufas, cada uma das estufas com um microclima específico, com um sombreamento específico, com uma umidade específica. Tem estufa para cactos, do lado de uma estufa para samambaias, do lado de uma estufa para bromélias, do lado de uma estufa para orquídeas de clima quente, do lado de uma estufa de orquídeas de clima frio. Então, é uma tecnologia absoluta. Para o leigo não é interessante, para a gente, lógico que foi uma oportunidade maravilhosa de poder compartilhar e ter acesso a essa área que não é aberta ao público. Tá? Então, compartilhar isso com vocês. E aí, algumas das imagens, à direita, uma cainféria, à esquerda, uma pórtia, não, se eu não me engano, e aí tem uma parte extraordinária de bromélias. À direita, o Amorphophallus, que foi uma planta que nos chamou muito a atenção. Estamos devendo a flor, vocês vão ver. E aí também uma planta brasileira aqui bem interessante. O que nos interessa aqui é compartilhar essa parte aí do Jardim Botânico, essa visita de pontos. O número 2 é o Jardim das Crianças. E é um jardim, e aí vou colocar uma história aqui para vocês. Nós fomos visitar Kew num domingo. E nós, loucos para ver o jardim, nos interessa o playground. Nós estamos fazendo um projeto do playground aqui para o Parque dos Hemerocallis, em Joinville. E playground para crianças sempre são espaços que interessam. Quando nós chegamos para visitar, primeiro choque, porta fechada. Adultos sem crianças não podem entrar. Aí nós conseguimos dar um jeito de ver por fora um pouco. Não podem fotografar. E para quem conhece, para quem é pai, para quem é avô, entende perfeitamente que adulto sem criança não tem nada que fazer num playground. Tá? Mesmo que a gente tenha interesse, não tem nada que fazer lá. Playground com crianças é área restrita. Não dá para fotografar crianças. O Jardim das Crianças, o Children's Garden, é um jardim absolutamente didático, onde ele tem 4 grandes espaços, tá? Um é o que forma um jardim? O jardim é formado pela água, pelo solo, pelo ar e pelo solo. E esses são os 4 componentes que formam o jardim. E aí, uma amostra do que esse jardim tem, o jardim da terra. O que as plantas precisam para crescer? Então, um jardim absolutamente didático, com áreas para brincar, e até aí que nós chegamos no primeiro dia. E daí tivemos que voltar. Nos abriram no jardim a porta, e de novo aí o agradecimento ao Marcelo Celaro, para nós ir no dia seguinte, antes de que Kew abrisse, para poder ter acesso ao jardim do Children's Garden, o playground, para poder fotografar tudo o que nos interessava tecnicamente, porque o jardim não está aberto para adultos sem criança. Quem tiver interesse vai ter que levar o sobrinho, o neto, o filho, para poder entrar lá dentro. Tá? Então, só como uma anedota disso daqui. E aí sim, antes do jardim abrir, no dia seguinte, nós tivemos a oportunidade de visitá-lo. Uma parte dos escorregadores com o chão de areia, uma parte dos brinquedos com os troncos, uma ponte pêncil feita com cabos de aço e um tronco, a parte do Jardim do Sol, porque o sol é energia, e aí tem um jogo de cores muito bonitos, tem esse caminho
com esse pergolado e essas luzes alaranjadas, amarelas, esse filtro de cores que nos remete à luz solar. A parte também do sol como energia, e aí começamos a entrar no Jardim da Água. No Jardim das Águas é isso, uma fonte lá em cima onde bombeia a água, essa água desce por esses troncos e a gente vê essa água em movimento, formando córregos, cascatas e tudo. Então, tudo absolutamente interativo, tudo de uma simplicidade impressionante. E aí o que nos chamou a atenção muitíssimo é que se esse playground estivesse no Brasil, esse primeiro patamar assim já teria um corrimão com um guarda-corpo, com uma segurança para que as crianças não caíssem e não batessem com a cabeça nas pedras. Então, nós estamos fazendo playgrounds que são fora do que a gente viu lá. A gente viu que as crianças podem sim correr riscos, têm que aprender a lidar com os riscos. O jardim todo super seguro, nas alturas mais altas, com aquele guarda-corpo, com uma rede, mas as crianças estão e devem lidar com os desafios. Essa é a ideia, tá? Um jardim de terra, com as crianças mexem com a terra e fazem buracos com a pazinha, jardim da água, jardim do sol, tá? Tudo isso, jardim do ar, com o movimento me ajuda aqui, de moinhos de vento movidos pelo vento, tá? Então, entender o espaço lúdico como também um espaço de aprendizado. A terceira parte aqui é o Rive. O Rive é uma colmeia. E aqui foi construída uma réplica de uma colmeia, onde tem centenas de microfones e foi gravado o som de colmeias e você se sente literalmente uma abelha dentro dessa colmeia. Tem um trabalho muito forte de valorização dos jardins mais naturais, porque estão sentindo na Europa a perda, a redução da variedade das abelhas e a redução dos insetos. Então, Kew tem um lado muito forte didático de entender a natureza como um todo. Vamos ver alguns pontos depois de biodiversidade nisso daqui. Então, a colmeia é uma colmeia para entrar dentro, tá? E aí nós entramos dentro, sobe por uma rampa e sente o zumbido de centenas de milhares de abelhas lá dentro. Você se sente dentro de uma colmeia. Aí é a forma hexagonal dessa escultura. Imagina todos esses alto-falantes lá dentro, reproduzindo o som das abelhas. Essa entrada dentro da colmeia. E aí a vista. E aí cada um desses pontinhos aí é um alto-falante. Não é um barulho ensurdecedor, mas é um barulho que te enche completamente. É uma experiência sensorial entrar nessa colmeia, que deve ter mais de 12 metros de altura por outros tantos de largura. Tá? Então, o jardim tem que ser um espaço sensorial, não só no sentido de ver, sino no sentir, de cheirar, de ouvir, de tocar. E essa para nós foi uma experiência bem, bem interessante. Tá? A partir do The Rive, a gente avançou para dois espaços interessantes. The Princess of Wales Conservatory, que são as estufas novas, e o Davis Alpine House. O Davis Alpine House é onde está a coleção de plantas alpinas, plantas de altitude, plantas que se encontram na natureza acima de 2.000, 3.000, 4.000 metros. E aí, de novo, reproduzir essas condições especiais. The Princess of Wales Conservatory é um conjunto de estufas absolutamente modernas e que reproduzem o que a gente viu naquelas estufas de aclimatação e cultivo. Então, tem, de novo, uma série de estufas e cada uma dessas estufas tem uma condição de clima completamente diferente. Tem portas para passar de uma para outra. É um projeto muito bem inserido na topografia, apesar de ser uma estrutura absolutamente técnica, metálica, tudo. Foi Prêmio Nacional de Engenharia 15 anos atrás, quando ela foi inaugurada, não só pela estrutura, sino pela complexidade técnica de dar condições de luz, umidade e calor específicas para cada microclima, para cada bioma que lá é reproduzido.
Então, é uma condição fantástica. E aqui, aí queria destacar de novo essa rampa, que não é uma rampa, é um plano inclinado. Quem trabalha com paisagismo sabe a pressão para fazer correta todos os nossos projetos acessíveis. E aí o plano inclinado é muito mais acessível que a rampa. Se eu faço um plano inclinado, não preciso de guarda-corpo, não preciso de patamares intermediários. E muitas vezes a gente, por burrice, porque não tem outro nome, a gente faz rampa onde caberia um plano inclinado. Aqui mais uma parte das estufas do Princess of Wales Conservatory. Então, vem a parte... Fala. Qual é a diferença entre rampa e plano inclinado? A rampa é uma estrutura solta no ar? Não. A rampa tem uma inclinação superior a 5%. Se é 5,1, é rampa. Se é 4,99, é plano inclinado. Nós brincamos aqui no escritório, tem muita gente aqui, eu estou vendo os nomes de muita parte da equipe aqui nossa, e nós temos uma lei no escritório, rampa está proibido. E alguns, quando chegam no primeiro dia, ficam assustados. O Jordi é doido. Eu sou doido, tá certo. Mas rampa está proibido porque nós primeiro temos que buscar o projeto desenho universal, o projeto mais acessível, o projeto mais confortável para todo mundo. E aí, quando não conseguimos o plano inclinado, quando chegamos aos 5%, vamos para a rampa. Nós tivemos uma experiência em São José, perto de Florianópolis, num shopping que a gente fez um projeto, onde a polícia militar, os bombeiros militares, exigiam rampa. E nós chegamos e dissemos, não, dá para fazer plano inclinado. Ele, não, a norma diz que tem que ser rampa. Eu falei, continua lendo a norma. E a norma diz que menos de 5% é plano inclinado. Então, eu gosto da norma inteira. Então, sempre que possível, projetos acessíveis. Mas o conjunto de estufas é muito bonito. A construção, a forma como se integra na topografia, a pouca agressividade dela, comparado com as outras estufas mais antigas, que tinham um efeito mais monumental, quase de um palácio, de um castelo. E aqui tivemos oportunidade aí de ver um monte de plantas brasileiras, tá? E aqui estava o homem aí limpando colocasse esculenta aqui, Roberto tem lá no sítio, lembra? Imagina o tamanho aí no meio, todo mundo vendo, tem pístia, tem ninfeia, tem umas colocáceas, alocáceas, o crinum aqui na frente. Então, imagina nesse espaço um espelho d'água com essa variedade, e aí uma variedade doida, porque tenho plantas lado a lado, estão por clima, não por geografia, tá? Tem outros lugares onde se eu vou encontrar as plantas da Austrália num lugar, as Austrália, Nova Zelândia, as da Ásia em outra, lembrando que é um jardim botânico e tem aí um rigor científico na forma de organizar a vegetação, tá? Aqui fazendo muda, com a pístia lá na frente, tá? O Amorphophallus, que a gente prometeu, Amorphophallus abrindo a flor, Amorphophallus titanium, tá? Para pouca gente, é uma flor que é a maior flor que existe, a maior inflorescência que existe, na realidade não é uma flor, é uma inflorescência. Então, absolutamente tivemos a sorte de nos encontrar com esse Amorphophallus. E do lado dá para ver a folha da Sanquésia, aí do lado, lá embaixo à direita. O Amorphophallus aí florescendo, e aí toda a explicação por quê, como vai abrir. Está começando a abrir. Tá? Cada dia tem 3 a 4 centímetros crescendo a flor. E aí, dentro do mesmo jardim, uma estufa do lado, a parte das cactáceas, com a Beucárnia, os Echinocactus, os Céreos. Então, passa de uma estufa para outra, muda completamente o clima, não? Desde as plantas crassas, as plantas crassas da África do Sul, as Echinocactus do México, as nolinas, as Beucárnias da Guatemala, tudo uma planta do lado da outra, ambientada com as pedras, com areia, com pedra vulcânica. Então, é um choque, mas é uma aula de botânica em 3.000 metros quadrados de estufas. Tem que ir devagar, tem que ir olhando, não dá para ir com pressa. Nós dedicamos a Kew Garden 2 dias
e eu posso dizer que ficou faltando tempo e faltaram pernas no final, porque tem que caminhar tudo isso, tá? Na parte aí das tropicais, Anthurium cristallinum, eu acho que é Anthurium cristallinum, mas é? Não, eu acho que o Ou cristalino é o mesmo desenho, mas a folha mais arredondada. Esse eu não então sei qual é. Tá, mas aí é aquela história. A gente aprendeu lá faz muito tempo a diferença entre os filodendrons e os anthurium. Acharam o pescocinho dele, não? É. Mas aqui tem uma rafidófora lá embaixo. Então, é um pouco um show. É barroco ver todas essas plantas misturadas, tá? Porque tem que olhá-las com muita calma. Não dá para ir com pressa e a gente cruzou com gente que caminhou isso a passo militar, não? A passo redobrado ou com pressa por passar, e nós dedicamos muito tempo a visitar isto. Eu não quis carregar todas as fotos, senão mais dar uma visão geral do que a gente viu. De novo, as crássulas lá embaixo, tá? Da África do Sul, junto com os cactos, as mamilárias, os céreos, as opúntias da América, que os cactos também só temos na América. Bromélias são americanas, cactos são americanas, crássulas, as aloes são africanas, mas as ágaves são americanas. É interessante E os lembrar disso. beija-flores também. Os beija-flores são nossos, só tem aqui. Na E aqui América, nós... né? Isto, aqui quero dizer em toda a América. E aí nós vemos duas imagens. No fundo, o Princess of Wales Conservatory, esse conjunto de estufas, e à esquerda o Davis Greenhouse, que é a parte de plantas alpinas. Então, essa estrutura é exclusivamente para plantas alpinas. Tá? Uma estrutura muito, muito bonita, o conjunto. E aqui com a Neuza saindo, é muito pequena, são plantas algumas que têm poucos centímetros, mas uma estrutura específica para isso. Por isso, tem que ir com tempo, tem que visitar, dedicando todo o tempo que isso merece. Do lado do Davis Nursery aqui, temos o Jardim de Pedras, o Rock Garden, ao qual nós vamos dedicar um pouco mais de atenção. O Rock Garden, vamos para ele. O Rock Garden é literalmente um jardim de pedras, para ser caminhado, onde as pedras compõem os canteiros, os patamares, as alturas. É um jardim para sobe, desce. É um jardim que a gente trabalha pouco. Roberto tinha projetos muito bonitos de jardim com rochas. Tá? Rochas normalmente têm uma composição mais horizontais. Nós temos no Brasil paisagens rochosos que reproduzem isso muito bem. Eu lembro, tanto em Capitólio, em Minas, tá? Tem uma parte de pedra mineira, muito bonita, essa pedra que desmancha, esse solo arenoso, que dá umas condições especiais para determinadas plantas. E a gente usa pouco essa solução para paisagismo. Então, tem um lado botânico, mas a gente tem que ver como trazer isso para os projetos de paisagismo. E aqui, de novo, vou caminhando no meio disso, e aí tenho espaços, tem que olhar o tudo e as partes do tudo. Tá? Tem um jardim, tem um muro atrás desse muro tenho casas, mas veja como cada um dos patamares tem jardins menores. Então, eu recomendo caminhar devagar, sentir cada um desses espaços. E a composição que a gente gosta muito, como essas plantas têm formas que compõem exatamente com a forma das pedras, por formas mais globosas, o conjunto da planta, esse que nós estamos vendo aqui embaixo, como compõe, se adapta perfeitamente à forma da pedra. Tem uma gunera aqui, uma planta brasileira, tá? Que a gente usa muito pouco em paisagismo, e aqui está começando a brotar, porque nós estávamos em maio. A gunera ela vai tomar e dobrar de tamanho. E aqui, à esquerda, parece um equisetum, não é um equisetum, mas parecia um equisetum à esquerda. E aí a água caindo, aproveitando esse jogo de horizontalidades que o jardim
de roca, o jardim rochoso nos dá esses patamares, cada um dos patamares se convertendo num pequeno canteiro para uma planta, para um tipo de plantas. E aqui estava organizado exatamente plantas americanas, plantas asiáticas, plantas africanas, plantas da América do Norte, plantas europeias. Então, fica muito fácil, muito didática a apresentação do jardim. Ele é bonito, é didático, permite muito fazer uma leitura correta da vegetação e, especialmente, e outra coisa que o Roberto trabalhava muito, essa parte dos diferentes biomas. Que plantas se encontram na natureza com qual? Entendendo que, se isso acontece na natureza, eu posso reproduzir num projeto. Eu devo, num projeto, entender quais são as composições que acontecem de uma forma natural na natureza. E aqui é a mesma coisa, tá? Veja a riqueza, a variedade. Depois vamos falar desses postezinhos aí. Tem umas dicas no final para quem trabalha com paisagismo. Então, são soluções muito criativas, pouco agressivas para separar. Para trabalhar aqui tem um nó que a gente tem que aprender a fazer. Tá? Então, aqui é um jardim que a gente gostou muito, a simplicidade dele, não é uma grande bomba de água, não é uma cachoeira, é um córrego como a gente encontraria na natureza, e veja a diversidade de plantas que a gente encontra num pequeno espaço. A mesma coisa do jardim, dando uma vista de dentro para fora, com uma parte de jardim aquático e criando um fundo atrás. Atrás desse fundo tem um muro e tem casas. E eu estou esquecendo disso completamente. Eu me sinto completamente no meio da natureza. Kew consegue fazer isso. Kew é uma cidadezinha relativamente a 30 quilômetros de Londres. De novo, esse jardim por o qual você caminha, sobe para patamares de graus, caminha no jardim. Tá? É uma coisa que a gente tem essa necessidade de fazer do jardim um espaço para ser percorrido. Ele conta uma história. Aqui uns hemerocallis na frente, aqui embaixo um hemerocallis de flor pequena, muito bonito, que estava começando a florescer. Continuando aqui, vamos para o número 6, o Palm House e o Tropical Aquatic Plants. O Palm House é a estufa estrela de Kew, a referência, que é esta estufa aqui. É uma estufa de vidro de finais de 1800, é uma estufa basicamente feita para palmeiras, tem muitas mais coisas, e em primeiro plano, frente a esse lago, uma gunera. Eu adoro a gunera, vi gunera em Vancouver, vi gunera em Kew, e tenho dificuldade para ver gunera aqui em Santa Catarina. Tenho que subir a serra para ver, porque não conseguimos mudas de gunera para usar nos nossos projetos. É uma planta fantástica. O Palm House tem algumas imagens de dentro, e aí tem essa exuberância, tá? Onde eu tenho tudo um pouco. A diferença do Palm House com o Temperate House, que é a estufa fria, essa forma arredondada, tá? Então, aqui tem palmeira, lógico, para quem mora na Europa, querem palmeira, são loucos por palmeira. Sempre a gente quer o que não tem, tá? No Brasil, o pessoal quer oliveira, que aqui não vai. No Brasil, a gente quer cipreste, dedo de Deus, que vai bem na Toscana, mas no Brasil não vai. E os europeus querem palmeiras, querem samambaias arbóreas, díquias e dixônias e esse tipo de coisas, porque eles não têm. Tá? Então, a gente sempre quer o que não tem. Esta é um pouco a cara interna desse jardim das palmeiras. Um jardim é uma estufa antiga, as plantas já têm um bom desenvolvimento, tem butiá, tem coqueiro, tem tudo que vocês possam imaginar está lá. Tá? E a estufa tem uma situação muito interessante. Estão vendo lá em cima que tem um corredor? Dá para olhar a estufa, caminhar a estufa por baixo, dá para subir numa escada de caracol e percorrer a estufa por cima. E esse é um grande diferencial, poder ver essa estufa de cima. Essa vista daqui exatamente feita desse corredor que temos em volta da estufa para poder para poder subir e ver a estufa de cima. Então, e aqui é a mesma coisa, essa estufa sendo vista de cima, com esse conjunto aqui de samambaias arborescentes australianas.
tá? Muito, muito bonita, impressionante como estufa. E do lado nós temos aí a estufa das plantas aquáticas tropicais. Tem uma parte externa de lagos, como vocês viram no jardim de Rock Garden, vimos ninféias, etc., etc. E aqui nós temos a Victoria, não é Regia, é a Victoria boliviana. Tá? Nos chamou muito, não tem Victoria Regia nesse jardim, mas tem a Victoria boliviana, que ela é, a princípio, maior, tem fama de ser maior que a Victoria Regia. Eu não sei se isso é verdade, Zé. Tu sabe disso? Não, não sei, não. Mas é absolutamente espetacular ver ela abrindo, tá? Como ela forma, como vocês sabem, para se proteger dos peixes, ela está cheia de espinhos e depois ela abre completamente. E o interessante é que não fica água, gotas de água em cima dela. Rapidamente elas desaparecem. Aí nós temos outras ninféias em volta. Nós não vimos nesse jardim lótus, tá? Mas a estufa toda aquecida com um calor sufocante, com as ninféias maravilhosas, tá? Todas elas, a variedade que eles tinham lá. Tá? E aqui mais imagens dela. Esta daqui de folha rajada com a flor azul, a outra com a flor esbranquiçada que tinha lá do lado, com outra lilás lá no fundo, tá? E aqui nós vamos para a porta por onde entra quem vem de metrô, como nós fomos, que é a Victoria Gate, em honor à Rainha Victoria, tá? E aqui tu tinha uma parte que tem a loja, bem lojinha para comprar tralha, e tem de tudo, tem livros técnicos, livros de receitas de cozinha com flores, tem velas de cheiro, livros técnicos para quem tem interesse, livros para criança, todo tipo de coisas. Tem um restaurante, uma cafeteria, e tem esse canteiro maravilhoso da Wisteria sinensis, Gloxinia em flor. Muito, muito bonita, Não. com uma estrutura... Não é Gloxinia, não. Não, Gloxinia não. Wisteria, não. Como que é Glicínia. Glicínia. Obrigado. Wisteria sinensis, Glicínia. E aí me lembrou, Zé, esse é o pergolado do Roberto. Olha o concreto, lembra? Sim. Então, lembrou por isso, porque é uma estrutura de concreto massiva. Tá? Por isso me lembrou disso, além da beleza da glicina. Muito, muito bonita. O comprimento das flores, a duração, muito bonita. E aqui nós, o Dário, a Neuza, o Jordi, depois vamos ver a Gabi, na entrada de Kew Garden. Continuamos aqui, no 8. No 8, temos o Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art e o Marianne North Gallery. São dois lugares de exposição de arte. O primeiro, este daqui, tem exposições que mudam ao longo do tempo. E aí tinha duas exposições muito interessantes. As plantas que estão no Alcorão. Tá? Que plantas estão no Alcorão e a simbologia das plantas que estão no Alcorão. Então, tinha toda uma exposição com gravuras e todas as plantas que estão citadas no Alcorão, a importância delas, o porquê, o significado, tudo. E depois, em outra sala, nessa galeria, tinha desenhos. Vocês sabem que na cultura islâmica não pode ser feito desenho. Não podemos reproduzir, não se pode reproduzir nem pessoas, nem animais, nem plantas. Então, tem esses desenhos geométricos, esses desenhos elaborados, e isso é um jogo muito bonito de sombras e luzes. Essa figura vazada, que tem um ponto de luz dentro, e ela é refletida no chão e nas paredes, com um jogo de cores muito, muito interessante. Então, na realidade, todo se origina nesse quadrado, nesse cubo azul, e depois, a partir disso, tem um jogo de reflexo de luzes e sombras. E esse jogo de reflexo de luzes e sombras, que aqui estamos mostrando de uma maneira maior ainda, continua se reproduzindo nesse jogo aqui. E aí eu fazendo, brincando com isso, onde tem uma figura que se destaca, e aí você interage com ela, criando as sombras e mexendo. Na medida que você vai se mexendo, essa sombra vai interagindo. Então, esse jogo de luzes e sombras
com figuras de plantas, e não só o jardim, sino essa parte de arte. E na outra parte, outro pavilhão que tem do lado, que é o da Marianne, é a coleção absolutamente doida de reproduções. Não tem a qualidade do desenho da Margaret Mee, mas tem, essa mulher percorreu o mundo inteiro de ponta a ponta. Tem umas paredes dedicadas ao Brasil e à Sudamérica, absolutamente alucinantes, muito bem feito, e ela tinha preocupação, eu diria, tem muito menos rigor botânico que um trabalho da Margaret Mee, mas tinha a peculiaridade da ambientação do entorno. Então, tem essa qualidade, mas a produção dela, como o nome quando alguém prolífica, não? Essa mulher extraordinariamente prolífica, tem um pavilhão inteiro dedicado a ela com desenhos por todas as paredes. Mas olha, é uma coisa absolutamente impressionante. Dedicou a vida a percorrer o mundo e a desenhar, a fazer desenho botânico, sabe? Uma coisa absolutamente que merece ser visitado. Tá? Não só olhar as plantas. Oi, posso falar uma coisa? Fala, Oi, Thea. boa noite. Boa noite. Ela pintava em campo e com óleo, com tinta óleo, não era aquarela. Ela levava tinta óleo. Óleo. É verdade. Tem um livrinho dela publicado em português. Ah, sim? Pequenininho, tem. Olha, era de verdade impressionante, porque além disso, da forma como está exposto, subindo pelas paredes, quase no teto, sabe? Mas, tipo assim, eu gostei muito dessa exuberância, porque te dá uma sensação, um impacto maior que se tivesse 8 salas, os trabalhos estivessem expostos mais espaçadamente, eu acho que não criaria esse impacto tão forte. Sim, e óleo, exatamente. Impressionante, de verdade, vale a pena visitar. Tá? Um ponto importante aqui ainda é que em Kew, lá onde a gente viu as estufas, o diretor do Jardim Botânico de Kew mora dentro do Jardim Botânico, o diretor botânico mora no Jardim Botânico, o diretor técnico mora no Jardim Botânico e o diretor administrativo mora dentro do Jardim Botânico. Eu assumir a responsabilidade, o privilégio de morar em Kew e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de que você está vivendo Kew. Tá? Sempre tem que ter de prontidão. Em todas as estufas tem gente de prontidão 24 horas por dia. É uma coisa que chamou muito a atenção. No 9 tem a estufa, o Temperate House. O Temperate House é um desenho mais clássico, é uma estufa mais tradicional, e aquela que estava no banner que convidou vocês, que fez a chamada para vir para esta conversa. Tá? A estufa aqui é triangular, vamos dizer, e também tem um corredor lá em cima. Esta estufa chama atenção. As plantas é mais nova, não é muito mais nova que a outra, mas a vegetação ela é mais nova, tá? Então não tem tanta aquela exuberância da outra estufa do Palm House. E isso permite um pouco não se sentir tão agobiado pelas plantas. As plantas você pode circular um pouco melhor, mais amplamente, e pode ver as plantas um pouco melhor. Mas de novo lá em cima, o percorrido lá por cima. E essa é a escada, aquela de caracol que eu falei que uma sobe, dá o percorrido e a outra desce. Dentro da estufa, até para manter a umidade, tem uma pequena cascata com um pequeno lago. E aí o que a gente estava falando, é uma estufa menos cheia que a outra. E, de novo, num quadrado tem as plantas americanas, no outro quadrado tem as australianas de Nova Zelândia, na outra estão as asiáticas e na outra estão as da América do Norte. Tal. Tudo muito bem organizado, muito didático. É uma foto do piso, a parte central onde encontra. Eu gostei dessa composição, como as setas que conduzem para o centro da estufa, a partir da qual todo se orienta, e essa grelha em volta é por onde sai o ar quente que dá a temperatura na estufa. Tá? Apesar de ser temperada, não é frio, tem que aquecer no inverno.
Um ponto de destaque lá no ponto 10 é a pagoda e o arboretum. O arboretum tem toda essa área que está aí à esquerda, tá? Então, a pagoda é a reprodução de um templo chinês, trazido peça a peça da China, lembrando que a Inglaterra teve uma longa relação com a China, além de Hong Kong, tá? Fora das guerras do ópio e todas essas histórias. E essa foto é feita de um jardim japonês, do qual nós vamos falar depois. Tá? Aqui a pagoda e aqui uma florada de crataegos absolutamente espetacular. A vantagem dos lugares onde você tem as estações muito marcadas, nós temos estações também no Brasil, entre a seca e a chuva, vamos dizer. Tá? Eu tenho um amigo meu que diz que no Nordeste tem 4 estações: verão, calor, quentura e mormaço. Tá? No Sul temos um pouco de diferença, mas não temos umas estações tão marcadas como no sul da América do Sul, ou no sul da África do Sul, ou no norte da Europa, onde temos umas floradas muito intensas, e maio, uma boa época para isso, de pegar o início da primavera nesse sentido. Tá? O arboretum, e aí estamos o jardim inglês na sua plenitude, tá? As árvores plantadas com a distância para elas alcançar a sua imponência, as árvores todas com condução, poda, formação, nada está aí ao acaso, não é deixado crescer, tá? Um cuidado impressionante, uma dimensão, uma perspectiva, proporção, uma escala, tá? As árvores, esses longos passeios amplos, com essa imponência, onde as árvores podem aparecer, e aí o arboretum, nesse sentido, a riqueza, tem uma parte só de cedros, uma parte só de coníferas, uma parte, uma avenida, uma aldeia só de rhododendrons. Então, fica muito bonito para acompanhar e fica muito fácil para ir entendendo cada uma das espécies com que a gente se encontra. Essa parte dos cedros Líbani, cedros deodara, cedros atlântica, cedros atlântica glauca, cedros atlântica o verde. Então, essa era a Avenida dos Cedros, só cedros de fora a fora, e com o seu afastamento para que cada árvore possa ter a sua imponência, o seu tamanho, o seu desenvolvimento pleno. No 11, o jardim japonês, o Dário e a Neuza aí, e é bom sempre ter alguém para ter escala, nós ficamos embasbacados com esse canteiro de azaleias. Tá? Um canteiro de azaleias de uma única cor, onde praticamente não dá para ver a folha. Tá? Não tem folha, e é só flor de fora a fora. Tá? A réplica, é aí uma construção autêntica, trazida do Japão, é construída, isso foi construído em 3 anos, e aí esse jardim de pedras, a simbologia de areia, que as pedras representam ilhas, areia onde foi passado o rastel para representar as ondas do mar. Então, essa é a reprodução. O jardim japonês não só é bonito, tem toda uma filosofia, um conceito, uma lógica por trás disso, que se a gente não se aprofunda, só fica no superficial do jardim japonês. Então, entender todo o significado do que está aqui é importante para dar mais sentido a beleza do jardim japonês. E aí o jardim japonês visto desde a pagoda vista desde o jardim japonês. Tá? O banco, os espaços, as árvores, os canteiros de azaleias, o trabalho da poda dessas azaleias para que nos deem essa florada. E aí o que a gente sentiu muita falta, a gente viu aqui muito, sentimos falta da ausência de bons jardineiros que tem no Brasil. Nós não temos jardineiros. Nós temos muito paisagista, e eu vou colocar paisagista em maiúsculas e paisagista entre aspas, mas nós não temos jardineiros. Tem muito trabalho de jardinagem. Os ingleses são mestres em jardinagem, em conhecer a planta, saber o momento da poda, para que o jardim se mantenha naquela escala, naquele tamanho. Quase em alguns jardins era manicure, não era poda, sabe? Então, nesse sentido, chama muito a atenção os mix border ingleses, o conhecimento de jardinagem que tem por trás desses mix border é uma coisa nas quais a gente tem que tirar o chapéu.
um pouco mais aqui com essa ponte sobre esse rio seco, só de brita rastelada formando as ondas. O 12, o Treetop Walkway. Isso daqui foi um choque. O Treetop Walkway é caminhar na copa das árvores. Tem um elevador que não estava funcionando, pode ser que seja só para quem tem necessidades especiais, sobe a pé, e aí estamos falando, dá para ver aqui, basicamente 4 pavimentos, então estamos aqui na cota 10, cota 12. Tá? E aí a reprodução, a estrutura de aço cortem, das estruturas simbolizando, refletindo um pouco a imagem das árvores, os troncos das árvores, não uma estrutura dura, tá? Dá para ver isso daqui. E aqui nós caminhamos lá em cima, subindo a escada, e lá em cima tem os corredores aí, e foi uma experiência muito bonita, de caminhar na copa das árvores. Eu tive a oportunidade de fazer isso, de canoping, que não é tão chique, mas é a mesma coisa, na Costa Rica, de caminhar na selva nebulosa, no meio das bromélias, das orquídeas, mas aqui essa sensação de trabalhar com essas árvores dessa altura, e eu gostei muito, e por isso a gente fez muitas fotos, da estrutura metálica. Eu poderia ter feito isso com a leitura, vou falar, mais cartesiana de engenheiro, tá? E aqui tem essa sensibilidade de agredir menos, de fazer isso de uma maneira que interaja melhor com a natureza. Um piso de metal expandido, as paredes, a tela de metal em volta, o guarda-corpo, muito, muito bem feito, muito bonito, muito seguro. Ninguém se sentiu com vertigem, nada disso. E aí, de novo, umas imagens mais disso. É um percorrido longo, deve ter mais de 150 metros do percorrido, um projeto arrojado. Eu recomendo vocês, quando forem para Kew, visitá-lo. Tá? É uma experiência diferente olhar as árvores lá de cima. Tá? E aqui o pé direito por onde a gente subiu, tá? Subindo as escadas por aí. Para fechar isso daqui, eu gostei muito dessa sensibilidade dessa estrutura, tá? Não é só, poderia ter feito uma estrutura rígida, metálica, zincada, tá? Então eu acho que foi muito, muito bonito. Vamos para o 13 e vamos falar de jardins e espaços naturais, porque o Jardim de Kew tem essa parte construída das estufas, essa parte toda, mas é basicamente um grande espaço verde, um grande parque. Então, essa ponte, de novo, essa sensibilidade de a ponte fazendo um S sinuoso, essa sinuosidade da ponte, não é uma ponte reta, é um espaço para ser percorrido. Os taxodium lá na frente, o taxodium dístico, uma das poucas coníferas que perde a folha, o cipreste dos pântanos da Louisiana, tá? Os cisnes, tem gansos, cisnes, tem uma grande variedade de animais que nós vamos ver. E aí, de novo, a ponte vista do outro lado, esse guarda-corpo da ponte feita por uma série de perfis verticais, muito bonita. A borda do lago com íris. O íris gosta muito de margem de lago, tá? E aí você pode chegar lá, tem um Salix babilônica pêndula lá na frente. Então, esse trabalho de trazer para perto as plantas que de fato se encontram lá. Então, é um jardim botânico, tem a seriedade de um jardim botânico, mas reproduz os ambientes de uma forma paisagística, tem essa sensibilidade. Aqui um Crataegus em flor, essa florada branca de fora a fora, e aquele branco de lá é Bellis perennis. Aquele branco de lá, vocês vão ver mais fotos disso, é um gramado florido. Tá? Absolutamente bonito, com os íris em volta, e aquela coisa de colocar um banco lá no meio de lugar nenhum, para ter a vista do banco. Tá? O que faz os espaços são os bancos, é ter um espaço para sentar e contemplar. Se eu não coloco o banco, eu não vou ter tanto estímulo para sentar lá e olhar isso. Aqui, de novo, essa parte aí, essa parte branca não é neve, são a florada do Bellis perennis. E aí tem que deixar
a grama crescer para que o Bellis perennis floresça. Um banco em volta da árvore, e aí demos uma sensação do tamanho da árvore, é um hickory, uma roble, quercus, o nome técnico. Qual é o quercus, eu não lembro, tá? Mas esse banco a gente achou muito, muito bonito para olhar para fora, em volta disso, com um piso de tijolo em volta dele. Uma planta que nos chamou muito a atenção, porque estava em flor, esse alho. Um alho de flor, e olha o tamanho dele, olha a altura dele. Eu gosto sempre de fazer fotos com gente perto, para ter noção de escala, tá? Então, muito, muito bonito, espetacular a florada dele daí. E aqui um detalhe da flor, e aí um detalhe da flor. Muito bonito. Eu gosto muito de usar em paisagismo plantas de inflorescência, porque dura muito mais. As plantas que têm uma flor muito bonita, normalmente elas não duram tanto no jardim. Então, ver a flor abrindo e que ela continue abrindo e que dure mais tempo, o agapanthus nos dá isso de alguma maneira, trazendo isso, mesmo que não seja uma planta brasileira, tá? Mas o ornithagalum também nos dá isso, essa florada longa, tá? Então tem umas plantas aí interessantes. Esse é um crataegus, também essa florada, é da família dos malos, das macieiras, das pereiras, tem um fruto bem interessante. E aqui um pedaço de mix border que a gente encontrou, essa bagunça organizada dos íris por um lado, os hemerocallis, uns outros allium, tem uma gunera aqui querendo começar a florescer, essas folhas diferentes, os digitalis lá atrás aparecendo, começando a se destacar, abrindo as floradas do digitalis. Então, absolutamente espetacular. E não estava no seu pico de flor, estava começando a se mostrar. Esse mix border tão típico de jardim inglês. Aqui umas peônias que estavam em flor nessa época. Umas peônias estava em época de peônia, que não uma flor que a gente tenha costume de ver aqui. E aí destacar um pouco a biodiversidade. Vocês devem ter visto esse movimento na Europa dos grandes parques urbanos de atrair a fauna. Nós temos muito no Brasil isso. Mas olha aqui a raposa, o pessoal estava aí fazendo o seu lanche e uma raposa se aproximando deles, tá? E nos chamou muito a atenção. Ela foi criada, lógico que jogaram alguma coisa para comer, mas essa coisa, alguns já achariam, se a gente tivesse um jardim assim, um parque assim no Brasil, já acharia que precisavam roçar a grama. Meu Deus, que medo! Imagina ter um lobo-guará, por exemplo, ou uma raposa se aproximando num espaço como este, tá? Os gansos lá, tá? Com esse Bellis aí em volta, e aí os gansos estão ajudando a cortar a grama porque eles comem capim. Então é alguém que faz a manutenção muito boa desse jardim, a quantidade que tinha. E eu gostei muito desses bancos jogados assim ao léu, para sentar nele, ficar olhando, deixar que os gansos se aproximem. Essa sensação de um banco que parece que está lá à toa. Ou eu quero trazer outro ponto aí para quem trabalha mais com paisagismo, mobiliário e detalhes, tá? Essa é uma coisa que nos chamou muito a atenção. Quando uma árvore é plantada, além do sistema de tutor, que está aqui para mantê-la presa por 3 pontos, essas bolsas aí que envelopam a árvore e que garantem os nutrientes e a irrigação durante a fase inicial. E, além disso, ajudam a combater o ataque de lebres. Porque quando estou num parque e tenho uma árvore nova, as lebres roem a casca e podem matar a árvore. Então, no meio disso, uma solução, sobe um zíper, literalmente, rega lá, a água evapora menos, com isso precisam regar menos e já vem os nutrientes. Então, tanto os tutores como esse sistema de proteção da árvore para irrigar, para preservar a umidade na primeira etapa e garantir a fertilização. Os totens com as informações explicando, então, madeira, uma coisa muito bonita, com uns pontos de informação sobre, olha, estas são as abelhas que tem aqui, estas são as flores que tem aqui, esses são os insetos que você vai encontrar, esses são os pássaros que você tem aqui.
essa parte informativa que eu sinto tanta falta nos nossos espaços públicos e que a gente pode melhorar tanto. Falei que ia falar desse nó, tá? Nos chamou muito a atenção esse nó. Não sei se dá para ver a pegada. O tronco de eucalipto, madeira tratada, tem um furo, passa a corda pelo furo e volta com ela. Então, a corda, no voltar pelo furo, forma o que a segura. Então, a corda não é cortada, não tem nenhum grampo, não tem nenhum prego. É uma solução extremamente simples, muito fácil de usar, onde não tem nem nó, na realidade. O nó é o próprio tronco. Então, tem o furo, passo fazer aqui. Passo a corda, volto ela para cima e prendeu. É assim de simples. Tá? Uma dica, nós ficamos embasbacados com essa bobagem, mas a gente vai copiar aqui. Outra coisa que a gente é interessante, as áreas de manutenção, porque sempre tem áreas que estão em manutenção, a forma de informar. Gostei muito da última frase, tá? Assim, trabalho em andamento, esta área está sob renovação como parte do nosso programa de melhoria da horticultura. Por favor, volte logo para poder ver os resultados do nosso trabalho. Uma forma muito simpática de dizer as coisas. Aqueles bancos aí que a gente falou, meio jogados ao léu, mas que criam a vontade de sentar. E essa estrutura aqui em volta, que é um pergolado formado pela própria planta. As próprias plantas, com a condução, formam os troncos que formam a estrutura. Então, eu tenho aqui um tapume, eu diria, verde, onde os troncos e a condução dos galhos, que é uma técnica muito usada na Europa para plantio de frutíferas, espaliere, em alemão, tá? Me ajude aí, alguém se conhece também aqui, mas é uma estrutura... Em francês chamam espalier, né? É a mesma raiz. É a mesma coisa, tá? Então, tu tem a planta, conduz, poda, dos galhos que encontram com os outros, e formam uma estrutura. Nesse caso, formava um círculo onde tinha uma fonte no meio. Uma forma de trabalhar as plantas, manipulando, aproveitando esse conhecimento hortícola que vem da jardinagem, da horticultura. Lembrando que a produção de plantas e a jardinagem é horticultura ornamental, não? Aqui um banco que a gente gostou muito, e gostou mais porque nós tínhamos feito um projeto destes em Joinville, no Parque dos Emerocales, e não tínhamos visto ele. Então, a gente fica feliz quando a gente acha que inventou uma coisa e depois encontra em outro lugar. É um gavião simplificado, uma solução muito simples, com uma madeira em cima. Um banco muito barato, bem integrado na natureza, e em volta esse jardim silvestre de plantas nativas. E o mesmo banco, em outro ponto, formando um semicírculo com o qual podemos trabalhar, dando formas para isso. Solução extremamente simples e barata. E esta era a turma que estava com a gente lá em Kiel, o Dário e a Neuza e a Gabi, o Dário do Parque dos Emerocales em Joinville, com a Neuza, e aí a Gabi, minha mulher, que estávamos aqui felizes curtindo. Isso é o que a gente queria compartilhar com vocês, dizer para vocês, ponham Kiel na sua lista, se não estiveram, e se estiveram, vocês sabem que tiveram a oportunidade de ver um lugar maravilhoso. E aí ficamos à disposição aí. Zé, tu toma o controle. Está com o microfone mudo. Desculpem. Vai lá. Primeiramente, eu queria agradecer a sua disposição. Foi um passeio que a gente não tem muito adjetivo à altura. Qualquer coisa que eu falar, eu acho que vai ficar faltando. Eu creio que, pelas expressões de todo mundo, pelo que eu pude acompanhar, todo mundo está se sentindo mais ou menos como eu, sabe? Uma maravilha. E, assim, você é o culpado de criar, pelo menos em mim, uma obrigação de ir a esse lugar, porque a gente fica querendo mais, né? Você falou em 2 dias,
eu toparia ir para lá e ficar 8, ou fazendo fotos, vendo as plantas uma por uma, etc. e tal, né? Então, é muito bacana. E eu acho outra coisa também, que é uma preocupação que eu tenho, vou pegar uma carona na sua palestra, fazer uma mini palestra aqui, a preocupação que eu tenho é o seguinte, é que a gente olha esses exemplos e muita gente tem a tendência de querer fazer a mesma coisa aqui. Eu acho que não tem nada que ver fazer alguma coisa ou procurar fazer aquilo aqui. Eu, por exemplo, fui a São José dos Campos, onde tem aquele grande parque do Burle Marx, né? E era uma discussão, um encontro para discutir o futuro do parque, né? E tinha um funcionário da prefeitura, ou era um secretário, falando de Inhotim, né? Porque a gente via pegar Inhotim, não sei o quê. Inhotim é Inhotim, São José é São José, não tem nenhuma razão para misturar, né? E, assim, quem é paisagista sabe desse problema, porque às vezes o cliente vem com uma revista embaixo do braço, dobradinha, o paisagista está perdido, porque ele vai abrir aquela revista, vai mostrar uma foto, eu queria uma coisa assim para minha casa, e você não consegue nem fazer, nem quer fazer aquilo, né? Então, eu acho assim que a gente ter admiração por Kew não tem nada a ver com querer trazer Kew para dentro do Brasil, assim como o Kew nunca quis levar o Parque do Flamengo para lá. E começa que são outras latitudes, né? Então, você vê a Inglaterra, é um milagre esse jardim, porque eles estão lá para o norte, né? Bem para o norte, a biodiversidade na Inglaterra, a fitodiversidade é baixíssima, né? Sim, Então, você sim. manter essa coleção toda não é uma coisa fácil. Para Não. nós é o contrário, para nós é facílimo, a gente está no trópico, né? Então, fazer uma coleção dessa é facílimo. Bom, pessoal, eu não vou tomar mais tempo, a palavra está aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Jorge. Só uma coisa, a Regina informa aqui no chat que se chama espaldeira, aquela estrutura que a gente viu. Obrigado, Regina. Valeu. Em espanhol, em castelhano é a mesma coisa, espaldeira, mas eu não tinha certeza, então obrigado aí pela ajuda. A Regina é um dicionário de horticultura ambulante. Bom, era um sistema usado para cultivo de uva, mas hoje não é mais usado, né? Mas no Brasil é espaldeira daí. Sim, perfeito, é isso mesmo, porque eu não lembrava como se chamava. É uma técnica para macieira, para pera, porque aí não cresce tanto, fica mais fácil para colher, essa coisa toda, e tu tem um aproveitamento melhor. Dá mais iluminação a todo mundo, né? Sim. Bom, é isso aí. Pessoal, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente está à disposição, o Jorge está à disposição, então o momento é agora. É um comentário só, Tabacol. Eu fiquei encantada e pela oportunidade de rever Key West, eu tive, acho que há mais de 25 anos. Eu fui fazer um curso, fiquei 40 dias em Londres e passei então o dia inteiro em Key West. Mas fiquei encantada com as novidades, realmente foi, né, realmente está sendo instigado para voltar. E eu via muito mais as estufas antigas, o jardim japonês, mas tem muita coisa diferente, né? E para conhecer. Mas eu fiquei encantada com o tratamento dos caminhos, né? A organização das árvores, é uma coisa incrível. Eu acho que os ingleses eles têm essa capacidade de tentar transformar o parque, o jardim, de uma forma mais natural possível, né? Tanto é que os jardins naturais eles têm uma capacidade de misturar até aquelas sementes de flores de um jeito que fica assim tudo muito natural e belíssimo, né? Então fiquei muito feliz de poder rever Key West de uma forma assim atual agora e com muita coisa nova. E a forma como eles tratam a questão da natureza, né? E é incrível poder manter esse espaço e redimensionar também, né? Com coisas mais atrativas ainda. Obrigada pela oportunidade. Eu queria também cumprimentar, eu conheço o trabalho de vocês
no Parque das Hemerocalhes, e eu sou de Joinville, né? Moro em Florianópolis, mas sou de Joinville. Então, sempre que eu vou para lá, eu carrego algumas pessoas para ver, porque sempre tem novidade, e o jardim é lindo, viu? Então, tem uma especificidade, aquele jardim que é realmente muito instigante. Obrigada pela oportunidade. Não, um prazer compartilhar essas coisas. A gente não pode ser egoísta, a gente tem que dar, não tem outro jeito. Tem que fazer isso, compartilhar. E eu concordo muito com você dos ingleses, as árvores, assim, lógico que a gente ia com um olhar crítico, no sentido crítico não de criticismo, sino de olhar as coisas e tal. As árvores podadas, os galhos, tá? As árvores são cuidadas para que uma não atrapalhe a outra. Então, e tu vê que tem uma antecipação nisso, tem uma técnica, o tipo de poda, o corte, tudo. Aqui a gente planta as árvores achando que a natureza é maravilhosa, e essa natureza maravilhosa, Zé, nós pagamos um preço por isso, porque a gente fica folgado, sabe? É fácil demais, então isso é ruim, sabe? Se fosse mais difícil, a gente se esforçaria mais. Não valorizam, né? Porque eu sempre tenho uma pergunta, já fiz essa pergunta em congresso, quem disse que podar árvore é mais barato do que remanejar a instalação, a fiação elétrica? Ninguém falou isso, né? Mas para a empresa que faz a poda é a mesma que teria que remanejar, então ela opta pelo dinheiro, o custo para os outros. Mas o preço de uma árvore dentro da área urbana é muitas vezes superior a uma fiação elétrica. Você pode remanejar a fiação elétrica, a árvore nem sempre, né? É mais difícil, é mais caro. Então, tem essa coisa da facilidade mesmo. Então, se tirar essa daí não faz mal, nasce outra, e fica assim. Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Tem uma pergunta do Rodrigo Costa depois. Fala quem estiver falando e depois respondemos ao Rodrigo. Quando eu fui no Rio, o Rodrigo, né, meu filho, estava com 15 anos, foi comigo. E daí a gente passou 2 dias também. Então, a sua apresentação me fez assim, né, lembrar um monte de coisa, porque você ir com um adolescente num parque desse, principalmente na questão das árvores, lá, a hora que a gente passou por cima, aquilo para ele foi divertidíssimo, né? Não é? E daí, numa daquelas estufas que você mostrou que tinha a Vitória Regia, tinha pacu também. Tinha. E eu lembro disso, porque... Isso não vi. Os ingleses, e tinha a placa, né? E eles ficavam, assim, tentando ler a palavra pacu. A dificuldade de ler o pá, mas assim, né? Daí o meu filho foi lá, todo, né, encherido, e explicou que era o peixe nativo nosso, que era pacu, eles não conseguiam falar, então ele se divertiu também com relação a isso. E aquele jardim de pedra é magnífico, magnífico mesmo. As estufas são muito bonitas, mas o jardim de pedra... e tem que ter 2 dias, Tabacô. E não vá no inverno. Se for no inverno, vão ser 3 dias, porque o dia acaba cedo, né? E daí o dia é curto, então vá no verão. Regina, só uma coisa, falando de jardim de pedra. Eu gosto muito de trabalhar com pedra em paisagismo, e eu estava conversando com uma menina aqui do escritório, dessas coisas assim. Explicar que a pedra tem lado, sabe? A pedra, igual que uma planta, quando tu vai plantar, ela tem lado, a pedra tem lado, tu tem que olhar para ela e ela te fala de que lado é. E a gente fez um trabalho grande, o Zé conhece, lá em Nicarágua, lembra em Nicarágua, Zé? Sim, claro. Sim. Em Nicarágua, a gente mudou uma parte de um rio. Tá? Tem um rio, tem um campo de golfe, que a gente trabalhou juntos lá, e a gente mudou uma parte do rio para que o campo coubesse e tal, estava tudo certinho. E eu fiquei 1 mês e meio trabalhando, refazendo o rio. E o operador da máquina olhava para mim, quando eu falava que a pedra tinha lado, ele olhava assim. Depois de uma semana, ele já me falava, olha, este lado aqui, porque ele já sabia o lado que eu queria, não? Então, quando tu vê esse jardim, eu brinco assim, o jardim de pedra, ele tem que ser bonito sem planta. Tá? A pedra, ela tem uma composição, uma forma, tal, ela tem que ser... E a planta deixa ele muito melhor ainda, tá? Mas tu tem que entender a pedra, a forma, tal, que seria o que aconteceria de uma maneira natural na natureza. Tem a erosão, o lado, por onde a água corre. Então, enxergar a pedra
como parte integral do paisagismo, e com lado, e com isso tudo, concordo contigo, é um jardim lindo, 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 lindo. Mas tem que caminhar devagar, tem que senti-lo. Você me lembrou uma história interessante. Em Maracaibo, que você conheceu também, né, o Jardim Botânico, nós estávamos trabalhando em loco, fazendo projeto que eu chamava dedo duro, né? Apontar para lá, apontar para cá, máquina também. O pneu da máquina era mais alto do que eu, cheio de cascavel para tudo que era lado, de lacraias gigantes. Tinha umas lacraias com, sei lá, 30 centímetros, né? E aí estavam exatamente dispondo algumas pedras, né? E o Burle Marx viu uma pedra comprida, né? Aí ele disse, seria tão bom se essa pedra pudesse ficar em pé. E aí o diretor do jardim, que era impagável, era fantástico, já é o Leandro Aristegueta, já falecido, Leandro, né? Sim, ele era incrível, eu aprendi tanto com esse cara, né? A gente passava o dia inteiro conversando, né? E o Leandro chega para o cara da máquina, em vez de dizer assim, você acha que consegue levantar aquela pedra e botar ela em pé? Ele disse assim, aquele senhor lá disse que você não é capaz de botar aquela pedra em pé. Aí disse, o quê? Aí ele ficou assim, tentando até conseguir. Isso levou, nós estamos falando de 40 minutos, sabe? A máquina para frente, para trás, botava a pedra, batia com a paca em cima da pedra para ver se enterrava um pouco e tal. Mas foi assim, gostou. Quando ele conseguiu botar, todo mundo estava em volta, bateu palmas e tal. Fizemos um intervalo, voltamos lá para o escritório onde tinha uma lanchonete, uma cafeteria, fazer um lanchinho, uma comemoração. Foi bem gostoso. E essa é a ideia mesmo da posição da pedra, né? Do lado da pedra. Pedra não é para jogar e cair, né? Cair como caiu e está pronto. Não, a pedra nunca apoia em cima da terra, ela sempre tem que ficar meio enterrada, sabe, todas essas coisas. Mas tu me lembrou aqui, já que tem mais catarinenses aqui no grupo, tem uma piada de alemão, é que se tu quer que um alemão que faça alguma coisa, diz para ele que ele não vai conseguir, aí ele faz. Então, vocês fizeram a mesma coisa com o Homem da Pedra, né? Tu falou para ele que ele não conseguia, aí ele fez. Então, é a mesma coisa com o alemão aqui. Tá, tem umas perguntas aqui no chat, Zé. Sim. Aqui tem... Espera aí, deixa eu ver aqui de novo, porque está aumentando aqui. Vou ver aqui. Suizeki é uma arte japonesa de apreciar pedras. Ainda tem coisa antes disso. Tá. Não, tem mas são comentários, a maioria. Rodrigo, depois comprei um livro de Kiel, me apaixonei. Muito bom ver um passeio tão bem ilustrado, tanto visualmente como emocionalmente. Aí, Francine Cork, estagiei com o Jorge em 2007, só mudou os cabelos brancos. Bom, ainda bem que tem, né? O meu também mudou de branco para zero. Vivian Katz, muito agradecida por compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Acho que deixou a outra reunião que tinha para vir para a nossa. Tá. Aí tem a pergunta do Rodrigo aqui. Sim. O paisagismo com essa preocupação ecológica no Brasil ainda está muito engatinhando. Quais as maiores dificuldades em desenvolvermos esse tipo de projetos e executá-los? Sim, eu não vou responder sozinho nisso, não? Mas, na realidade, eu te diria que as coisas estão mudando um pouco. A melhor coisa que poderia acontecer para a gente é essa diabo dessa pandemia. Porque, olha, nós nunca tivemos no escritório tanto trabalho, as pessoas se voltaram para o verde, não só nessa coisa do urban jungle, essa coisa toda, mas as pessoas, depois de ter ficado quase 2 anos presos em casa, saindo o menos possível, está havendo um despertar para o verde. Se isso vai ter consistência ou não, eu não saberia dizer. Mas, de uma maneira geral, está havendo um olhar diferente sobre o verde, uma valorização melhor do verde, da natureza. Eu acho que isso acabou sendo bom, apesar de toda a confusão que foi a pandemia da Covid. Eu acho que isso foi bom. As pessoas
sentiram a necessidade de olhar o verde de outro jeito. Eu acho isso positivo, de verdade. Então vou falar uma coisa que eu acho negativa, para equilibrar um pouquinho. Assim, desde que eu comecei a trabalhar com paisagismo em 65, no escritório Burle Marx como estagiário, né? E eu nunca vi um projeto de desenvolvimento ou de manutenção de um projeto maior desse porte que você mostrou para a gente hoje, né? Aqui no Brasil, a construção do parque acaba no dia da inauguração, né? Só que você não constrói um parque como que o Garden em um mandato de um governador ou de um prefeito. Você não consegue construir por custo, por força de trabalho, por tudo, né? por falta de vegetação, etc. E tal. Então, eu acho que uma das respostas-chave a isso era um plano de desenvolvimento do parque após a abertura dele, né? Eu já tentei fazer isso em algumas situações. Por exemplo, Burle Marx fez um grande projeto para uma fazenda Colubandê, antiga, na Baixada, em São Gonçalo, na Baixada Fluminense, né? E era um projeto enorme. Ele deu esse projeto de presente para o Patrimônio Histórico do Estado do Rio de Janeiro, chama-se INEPAC, né? E aí o Ítalo Campo Fiorito, que era arquiteto e era o presidente desse instituto, né, conversando comigo lá no sítio, perguntando, como é que a gente pode fazer isso? Eu disse, eu faço um plano para você, né? E não era ideia minha, era ideia exatamente do Jardim Botânico de Maracaibo, uma escola de horticultura e jardinagem que fosse produzindo, plantando e mantendo as coisas no lugar do parque. Era a única forma que tem. Não existe nenhum governo na América que eu conheça que possa comprar a vegetação com uma área dessa. Chegar num produtor de plantas e dizer assim, eu quero 325 ipês, 492 corizes. Não existe isso, sabe? Então, é uma mentira a gente fazer um projeto de um parque, né, e tentar executar esse parque durante um mandato, porque o que manda é o político que contrata, ele só quer, se for ele, inaugurar. Ele não quer deixar para outras coisas. E nisso aí o inglês dá um banho na gente, porque o inglês é capaz de começar um projeto que vai levar 200 anos para chegar num ponto minimamente aceitável. Bom, era o comentário que eu queria fazer. Eu tenho uma história que eu conto muito para os meus clientes, dos ingleses, justamente, e dos jardins dos ingleses. Chega o brasileiro, esse que você contou lá, e chega na Inglaterra e vê aquele gramado impecável. E esse gramado, pergunta para ele, é muito fácil, a gente prepara bem a terra, escolhe uma boa semente, semeia, rega, corta, e em 200 anos depois fica assim. Então, o que nos falta para nós é os 200 anos depois. A gente quer fazer isso, não quer preparar o solo bem, escolhe uma semente vagabunda, planta mal, não corta direito e quer que fique daquele jeito. Quando eu te falo das árvores, essa poda das árvores, essa manicure das árvores, cada uma dessas árvores, como o Dário estava vendo, está podada lá em cima, um corte limpo, perfeito. As árvores estão feitas para não atrapalhar a outra, para que tenha o espaço vital dela, porque não é uma floresta, é um jardim com cada árvore. É impressionante, é impressionante. E é verdade, essa aí vou concordar contigo, essa visão de curtíssimo prazo, de 4 em 4 anos. Se não dá para fazer em 4 anos, inaugurar não interessa, não tem continuidade. Sim. Tem outra pergunta aqui do Rodrigo Costa. Gostaria também de saber qual o sentimento geral ocorreu em você ao estar em Kew. Olha, Rodrigo, foram 2. A primeira, no chegar, uma coisa quase infantil, dizer, bom, tipo assim, feito, estou aqui. E a segunda, na medida que a gente foi percorrendo o jardim, a coisa foi tomando, sabe, aquilo foi se apossando da gente. No caminho, olha aqui, não sei o que mais, tal. Eu reconheço que depois do dia inteiro caminhando, no final a gente estava morto, cansado, e então um pouco uma frustração daquela coisa, eu quero ver mais, mas não aguento mais hoje, vamos voltar amanhã, tá?
mas de verdade é emocionante por um lado, e eu te diria, é uma experiência, sabe? Hoje se fala muito de viver experiências, de vender experiências. Não é uma coisa, para gente como a gente que estamos aqui, não é uma coisa, não é algo que você possa olhar como vi, sabe? Tem gente, te digo, nós naquela parte da princesa Diana das estufas, tem gente que passou a passo de militar, sabe? Assim, passo redobrado. Nós olhamos, paramos, voltamos, e olha aqui e aquilo. É um olhar diferente, tá? Mas mexe para mim, comigo, mexeu. Isso posso te dizer. E o grupo que estávamos, também é importante, de repente, ir com um grupo que está afinado no mesmo nível, porque aí um estimula. Viu aquilo? Não vi, sabe? Isso ajuda muito. Acho que se vai sozinho, de repente, não é a mesma coisa. Estou falando de um grupo que está no mesmo, imbuído da mesma filosofia. Acho que isso soma muito. Tá? Eu costumo dizer que, se você não volta de uma viagem exausto e endividado, você não soube aproveitar a viagem. Porque é isso aí, rapaz. Você vai para um lugar desse, você tem que ficar exausto mesmo, né? Não pode, não tem como, né? Tem que aproveitar. Bom, aí o Rodrigo comenta também, Suizeki é uma arte japonesa de apreciar pedras, se aprende muito sobre ver o lado das plantas. A arte japonesa de apreciar pedras. Bom, tem outros comentários, falta planejamento a longo prazo em todas as instâncias do governo, que a Sônia colocou, Sônia legal, que concordo plenamente. Depois, Rodrigo. Oi, Tabacou, você sugeriria programas ou organizações independentes dos ciclos em 4 anos que temos hoje, tanto para paisagismo como para urbanismo? Eu sugeriria para tudo, né? Eu acho que, assim, gente, sem nenhum preconceito, eu a vida inteira trabalhei com prefeitos, né? A maioria dos prefeitos que eu conhecia, a grande maioria dos prefeitos, eram despreparados culturalmente para o cargo que eles exerciam. Eles não entendiam os valores das cidades nas quais eles eram gestores, né? E isso prejudicava bastante, né? Prejudica bastante, porque é comum, isso que eu falei de Inhotim, levar Inhotim para São José dos Campos, é a ideia brasileira. Eu morei numa cidade muito pequena no Espírito Santo, em Santa Teresa, né? E uma vez, as pessoas mais ricas da cidade organizaram uma viagem em grupo, num ônibus, para Campos do Jordão, né? Quando eles voltaram, tudo que eles queriam fazer na cidade era Campos do Jordão, sabe? Era o que via. Aí eles foram fazer sinalização, né? Sinalização era aquela coisa alpina, uma casinha com um telhadinho bem inclinado e aí embaixo da casinha escrito. Só que, por exemplo, Museu de Biologia, nem sequer eles planejaram a placa, era Museu da Biológica, ponto, porque acabou a placa, não dá para escrever biologia, entendeu? Então, assim, o arremedo das coisas que a pessoa entende como bonita. E faltava, lá nessa cidade de Santa Teresa, exatamente a valorização das coisas locais que tinham lá e que tinham um valor muito grande. Lá, por exemplo, faziam um vinho de jabuticaba, o pessoal saía de Vitória para ir lá só comprar o vinho e voltar para Vitória, eram 90 quilômetros, né? Mas a pessoa ia lá, fazia um lanche, etc., um passeio, era alto, era clima fresco, agradável, ia lá e comprava o licor. Tinha um Anioline, que lá era colonização italiana, que era um verdadeiro concurso entre as famílias, porque os recheios dos capeletes eram receitas secretas das famílias, né? E ficavam tentando espionar a receita dos outros. Era uma coisa assim interessante culturalmente, né? Mas eles não valorizavam isso, eles valorizavam as outras coisas. Eles chamaram técnicos da Espanha, naquela época, a Espanha era o país que mais ganhava com turismo no mundo, né? E os técnicos chegaram lá,
mas os técnicos só falaram generalidades, porque eles não conheciam suficientemente a região para falar isso. E respondendo assim melhor ao Rodrigo, uma como é que se diz, dos sintomas dessa inveja do vizinho é você chamar, por exemplo, a costa do Espírito Santo de Caribe Capixaba. Tenha paciência, né? Uma costa linda, a paisagem na Igreja dos Reis Magos é uma das mais bonitas do Brasil, né? Para que chamar de Caribe? Eu nunca vi o Caribe chamar a costa lá deles de Espírito Santo no Caribe, ou qualquer coisa parecida com isso, né? Falta a convicção do valor que você tem. Tá? Bom, deixa eu rodar aqui e ver se tem mais alguma pergunta. Não, parou aqui. Bom, gente, mais alguém? Jorge, você quer finalizar? Quer acrescentar alguma coisa? Não, agradecer a todos vocês aqui. Feliz de ver a turma animada com essas coisas. Eu já vi que tem uns que estão loucos já para ver quanto custa a passagem para Londres. Tá? Só uma dica aí, se vocês vão mais de 2 dias, 3 dias para aquilo, vale a pena se associar àquilo que já paga os 3 dias. Se são até 3 dias, tem que pagar diário, mas mais de 3 dias faz o passe do ano inteiro, que já é mais econômico. Já é mais econômico, tá? Então, só para lembrar isso. Mas vale. O perigo vale é eu querer ficar lá até aproveitar o passe inteiro, ficar um ano. Não, aí vale a pena. E é muito fácil de ir. Tem um metrô, tem a estação que chama Kew Garden, 2 quadras da estação. Olha, não tem excusa para não ir, tá? De verdade é que não tem excusa para não ir. Vale a pena, sim. Bom, e um prazer ter estado com vocês. Para encerrar, eu gostaria muito de agradecer ao João. Nós é que temos que te agradecer, não você, porque foi realmente assim alguns momentos de muita tranquilidade nesse mundo tão violento, tão cheio de vergonhas que a gente vive e encara o dia inteiro. Eu acho que todo mundo precisa de um intervalozinho como esse que nós tivemos agora. Isso aí não tem preço, né? Porque senão a gente vai ficar vendo os golpes, né? as tramóias que são tão frequentes, essas coisas todas. Então, você brindou a gente com momentos de paz, de tranquilidade, de beleza, de cultura, de humanidade, etc. E isso não tem preço. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença e espero que a gente se encontre numa próxima reunião com conteúdos semelhantes a esse. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Tchau, Jordi. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, professor. Tchau. Tchau, obrigada.